Começando mais um podcast com negócios, o nosso podcast de negócios, empreendedorismo, inovação, gestão e muito conhecimento. Eu sou Djan de Barros e aqui buscamos explorar os temas mais relevantes e atuais que impactam o mundo dos negócios, trazendo insights valiosos e entrevistas com especialistas do ramo e amigos também. Antes de iniciar o nosso podcast com o negócio de hoje, eu gostaria de convidar você a seguir inscreva-se lá no nosso YouTube, no nosso Spotify, siga o nosso Instagram, Café com Negócios CG, e também deixe o seu like e compartilhe o nosso podcast. Hoje falaremos sobre potencialidades do agro em Mato Grosso do Sul. Ficou bonito esse negócio aqui. Depois eu vou contar para vocês como é que nós chegamos nisso. Nosso estado se destaca no cenário nacional pelo seu potencial agrícola e pecuário. Suas vastas terras férteis, clima favorável e avançadas técnicas de produção colocam a região como um potencial no setor agropecuário. Há muito tempo, inclusive. Neste episódio, vamos discutir as potencialidades do agronegócio sul-mato-grossense, entender os desafios enfrentados pelos produtores locais e falar sobre as oportunidades que esse setor oferece para o futuro. Prepare a sua xícara de café favorita e junte-se a nós em mais um episódio do nosso podcast com negócios. Neste episódio, tenho o prazer de receber a minha amiga Veridiana Fantinato, a recém-registrada e reconhecida italiana. Seja bem-vinda, minha amiga Veridiana. Como está você? Prazer enorme de estar aqui contigo. Eu poderia ter falado aqui já do visto, tudo, já entregado. A gente já faz um serviço marketing aqui. Já faz o marketing agora, atendemos no Brasil e na Itália também. Advogada graduada em Direito e Ciências Contábeis pela UCDB, especializada em Direito Público e Contratos, MBA em Agronegócio pela USP, certificada em Direito do Agronegócio pelo INSPER e no curso de Mensuração de Carbono na Agricultura e Pecuária pela FGV São Paulo. Esqueci alguma coisa, doutora? Não, por aí, é um resumo. É um resumo. Então tá bom, mais uma vez, seja bem-vindo. E do meu lado direito tenho meu amigo Marcelo Bertoni, presidente do Sistema FamaSul, graduado em Gestão Pública, membro diretor do Sindicato Rural de Bonito, presidente do Conselho Deliberativo Estadual, Camila, falei direitinho, viu? Deliberativo Estadual do Sebrae Mato Grosso do Sul para Gestão 2023 e 2026, coordenador da Comissão de Direito de Propriedade do IPA, Instituto Pensar Agro, e meu amigo de bike nas terças e quintas-feiras. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Jean. Prazer estar aqui com você. Prazer é meu. É importante a gente ter o espaço, né? Para a gente conversar de assuntos tão importantes aí para o setor. Para o setor do nosso agro, né, Marcelo? E aí a gente estava falando, a gente vem falando sobre, antes de começar a nossa gravação aqui, o nosso podcast hoje, a gente estava falando sobre vários negócios e um deles, já para ir direto ao ponto, né? Assim, olhando para o nosso agronegócio, olhando para o nosso estado, qual que é o tamanho do nosso estado? Quando a gente fala em agronegócios hoje nacionalmente ou internacionalmente, qual que é a sua visão, Marcelo, do tamanho do nosso estado? Qual que é a importância dele para o nosso país? Olha, o nosso estado tem uma importância muito grande para o nosso país, principalmente tivemos um aumento do PIB do nosso estado em 32%, só no agronegócio. Então, tivemos uma contribuição para o PIB do agronegócio do Brasil inteiro de 7,3%. Então, nós temos uma importância muito relevante de um estado que está em extrema expansão, né? Nós estamos aí abrindo novos setores que estão vindo para cá. A citricultura está entrando no nosso estado. Então, nós temos aí uma cadeia muito variada de produtos, né, que hoje nós ofertamos aqui do estado, e essa relevância tão grande no cenário nacional. Principalmente também todos os olhos virados para cá por causa da rota bioceânica, que também vai trazer para nós que já um não diferencial, né? né? Já não é mais uma sonho. Promessa, um sonho, né, Marcelo? Quando a gente fala em rota bioceânica, doutora Veridiana, eu ia falar Veri porque, né, já é de longa data. Já é de casa. Veri, quando a gente fala em rota bioceânica, nós estamos falando aí em algo que já chegou, já é realidade, já. né?
E como é que você enxerga isso, olhando também para o nosso estado, essa visão? Qual que é o tamanho da oportunidade? Eu vejo que, assim, é um gancho, né, do que o Marcelo disse, o potencial do Estado nessa diversidade de base produtiva, desde celulose, cana-de-açúcar, citricultura entrando aqui em razão de problemas no estado de São Paulo, que eles tiveram com a produção. E hoje aqui, a parte de regulamentação do governo do estado, né, de tolerância zero para qualquer tipo de doença. A gente participou de uma feira agora há pouco tempo e o nosso estado hoje ele está muito atrativo para novos negócios, para aumentar a base de produção, para investir na agroindústria, né? Porque não basta a gente somente plantar e não conseguir agregar valor a esse produto. Então, desde incentivos fiscais até potencial de crescimento, é o estado que mais cresceu no PIB dos estados brasileiros, 32%, acho que algo aproximadamente nesse sentido. Então, a gente está num estado pujante, assim, com muito investimento, com muita vontade de fazer dar certo. Eu acho que isso é o principal. Muitas políticas públicas voltadas para o setor. Esse é um ponto, só te interrompendo, desculpa, mas é um ponto que eu acho que a gente tem que chamar a atenção. O governo atual, né, esse governo que vem nessa jornada já do Reinaldo, agora com o Riedel, passa segurança e está fazendo um bom trabalho, né, Marcelo? Não estou querendo entrar na questão política, mas é o sentimento, não é? Sim, é uma visão de um gestor, né? Nós temos hoje um governador, né, que é um gestor, né? É um produtor rural, foi presidente da FamaSul, então tem uma noção do que é o agro. Isso quer dizer aqui. Alguma coisa, Marcelo, para o futuro, não? Não. Marcelo não tem tanta pretensão. Só para saber. Não, ele Informalmente, na verdade, eu sempre brinco que a Tereza também passou pela FamaSul, né? Pois é, o caminho talvez possa ser político, mas ainda não tenho essa pretensão de ser político. Mas voltando aqui, é uma segurança, né? É uma visão muito mais pragmática, um planejamento que de verdade dá um suporte, né? A gente sempre fala que o Eduardo tem uma visão muito grande do agronegócio e muitas das vezes o Estado ele vem atrás do produtor rural. O produtor rural, que é muito empreendedor, começa a abrir novas áreas, então o Estado não acompanha com os investimentos. E o Eduardo tem uma capacidade de olhar o Estado na nossa visão acertadamente, pela mesma ótica. Olha, onde nós vamos ter a produção aumentando, onde a soja vai entrar por irrigação, onde vai entrar a citricultura, onde nós precisamos melhorar a logística e investimentos em estrada e infraestrutura. Então, isso tem acompanhado e isso tem facilitado a nossa vida. Legal. Daqui a pouco, eu precisava fazer uma observação aqui. Daqui a pouco está a caminho também do nosso podcast de hoje, o Guilherme Bonlai, que é presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, a Acrisul, que é a segunda entidade mais longeva do Brasil, formada em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco e advogado e também produtor rural. Daqui a pouco ele está chegando, que ele está em outro compromisso internacional, chegando direto aqui para o podcast com negócios para bater um papo aqui com a gente também. Quando o Marcelo fala dessa questão da profissionalização, olhando pela sua ótica, então, usando a mesma palavra, a gente está deixando as fazendas para trás e estamos nos tornando um estado com mais empresas no segmento rural, no segmento do agro, né? Você consegue perceber isso? Essa questão mais profissional não tem como voltar atrás mais, né? Não tem mais como tratar a fazenda, algo familiar, né? Isso não cabe mais nos dias de hoje, né? Juridicamente falando também. Trazendo um pouco aqui para o ponto de vista legal de o que a gente tem que pensar, o porquê que a gente está saindo dessa questão de uma propriedade familiar gerida pela família, pelos pais, que passa ali de geração para geração e dando um salto de governança, né? Você transformando de pessoa física para pessoa jurídica. O que traz isso? Várias questões. Desde o planejamento tributário, que muito tem se falado, planejamento sucessório. A partir do momento que você, produtor rural, pessoa física, deseja colocar toda a sua propriedade rural dentro de uma pessoa jurídica, isso te traz muitas responsabilidades por trás. Não é o simples fato de você pejotizar aquela operação que você já faz. Então,
você transformando pessoa física em pessoa jurídica, te traz responsabilidades tributárias diferenciadas, de governança empresarial, de uma gestão, né? Como que vai ficar as decisões desse meu negócio? Porque o produtor rural, ele não quer perder o mando, né? Ele quer continuar tomando as decisões, ele quer continuar. Não, mas isso só acontece no produtor rural, no empresariado, ninguém, né? É como a gente está com foco no agro, e o produtor tem um jeito peculiar de lidar. Ele tem ali a lida com a terra, o trato que já veio de avô, bisavô, e muitas questões fechado, né? A gente tem visto essa transição em razão de novas gerações chegando. Filhos que foram estudar e estão voltando aí com tecnologias, com diferencial. Só que a cultura, a essência do produtor, ela não muda. Então, a gente tem que caminhar, eu acho que assim, trazer essa questão de profissionalização, mas manter a essência do produtor, que é aquele a paixão pela terra, cuidar do negócio como se fosse a sua família mesmo, só que com uma visão mais ampla e macro do negócio. Quando a gente fala... Novos tempos. Novos tempos, principalmente agora lidando com uma reforma tributária, que você fica inseguro. Veja, uma empresa, né? Você ter que lidar com 2 sistemas tributários de 2026 a 2032. Você vai ter ICMS, ISS, IBS, CBS. Vai ser tranquilo, né? Então, Já é tranquilo, aí imagina a com 2. necessidade de um contador, de um profissional especializado. Cada vez mais, né? Cada vez mais atento à realidade do mercado. Eu sou da época, Marcelo, lá que o tio Rui fazia umas festas lá na Fazenda Gabinete. Era uma vez por ano a festa na Fazenda Gabinete, os filhos tudo tranquilo, né? O Dirceu fingia que trabalhava, Edmarzinho só ali do lado, o Rui brigando também, o Zé, enfim. Era familiar o negócio. Quando eu olho para aquela região hoje, tanto a Fazenda Gabinete como todas as fazendas da região, como aquela região se modificou, né? Tô falando de Sidrolândia para frente, não é mais o que era antigamente, e isso em curto espaço de tempo, né? A FamaSul, Marcelo, ela monitora essa mudança tão rápida, não só no sair do gado mais para soja, que é o caso daquela região, mas também na questão tecnológica versus mão de obra? Bom, a FamaSul, ela tem... Só um abraço, né? Família do Dirceu, família do Edmar, família do Rui, família do Zé, um abraço a todos. E estou esperando o convite para a próxima festa, para o próximo churrasco, só deixar registrado aqui. São meus primos. Ah, é? Que azar. Então... Cada um, a gente não escolhe, família a gente não escolhe. Pois é, né? A FamaSul tem um diferencial muito grande, Jean. Primeiro que lá atrás, a FamaSul é uma entidade que tem uma visão diferenciada, justamente de sucessão. Nós somos a única, durante muito tempo, a única federação que sempre colocou 2 mandatos. E tem que mudar e o presidente vai embora para casa. Isso é um diferencial da FamaSul. Então, nós temos uma visão diferente de todos os outros setores. Hoje nós temos mais 2 federações que estão com esse sistema que nós implementamos desde quando a gente começou. Então faz 45 anos que a FamaSul começou. Em 40 anos o nosso estado saiu de importador de alimento para exportador. Então, e o senhor do exportador, né? O terceiro maior exportador do mundo é o Brasil hoje. Então o Brasil era importador de alimento, hoje exportador. Terceiro maior exportador e o primeiro maior exportador líquido. Hoje é o Brasil. Então, nós tivemos uma mudança na tecnologia imensa, graças uma mudança no negócio em si, né? Ciência e tecnologia, graças à Embrapa, às fundações MS, Chapadão. Nós temos um diferencial, o plantio direto. Então, nós tivemos essa tecnologia, foi colocada para o homem do campo. E aí você olha assim, mas como que essas propriedades mudaram? Olha o nosso estado, o que mudou nesse período todo, inclusive na divisão do estado para cá. O que nós conseguimos? O mapa, né? Se a gente olhar o mapa hoje... Praticamente hoje 4 milhões de hectares de soja. Nós, na época do André Putinelli, esses tempos ele foi lá e falou, me dá uma atualizada. Na época que ele saiu, antes do Reinaldo, 1.800.000 hectares. Nossa. Hoje nós estamos com 4.200.000 hectares de soja. Então nós mudamos o estado. E rápido, em um curto espaço de tempo. Diminuímos o nosso rebanho e continuamos entregando a carne, a quantidade de carne maior, os nossos abates aumentaram e nós continuamos aumentando a demanda e conseguimos manter. Por quê? Porque a ciência e tecnologia, esse produtor teve essa visão
de mudar. Às vezes a gente pensa, o produtor rural é aquele que não está enxergando nada, não está olhando lá atrás o futuro. Olha o tanto que mudou. Os nossos maquinários, as nossas tecnologias do campo, internet hoje, você larga o trator lá, ele faz sozinho, pulverização de drone. Você vê o que nós mudamos em 40 anos. Então o produtor rural sempre teve essa noção de que ele tinha que fazer a diferença no campo. Falando em carne, chegou o homem da carne, né, do estado. Né? Então, assim, eu já apresentei ele aqui, ele estava chegando, então chegou o meu amigo, o nosso amigo Guilherme Bonlai, seja bem-vindo. O avião atrasou? Como é que você está? Estava avião internacional. Eu falei que você estava num compromisso internacional, por favor. Guilherme Bonlai, presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, que é a segunda entidade, já apresentei, mas vou repetir, a segunda entidade mais longeva do Brasil, formada em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, advogado e também produtor rural. Meu amigo Guilherme... e responsável, funcionário, o melhor funcionário do Morro do Azeite. Lá, se você for lá, né, já tem lá a foto dele lá, você pode ver lá que tem lá considerado. Funcionário do mês. Funcionário do mês, isso que eu queria falar. Seja bem-vindo, Guilherme, ao nosso podcast Com Negócio. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, junto com meu amigo Marcelo Bertoni. Marcelo, Veridiana, todo mundo aqui, a gente batendo um papo sobre o nosso agro. Exatamente, então é sempre um prazer poder estar falando do agro, né? E um prazer poder estar aqui com vocês. Obrigado, Gui. Nós estamos falando aqui exatamente agora, né, sobre essa mudança no cenário do nosso estado, né? Eu estava falando, até brinquei um pouco, falei sobre a fazenda dos meus amigos lá da família que eu gosto tanto lá, que é a família Facchini, lá do Fazenda Gabinete. Eu estava indo para Dourados esses dias e passei ali por Sidrolândia, como aquele cenário, só um pedacinho, né? Aquele cenário de Sidrolândia para frente, como mudou o core business, né? O gado, a soja vem avançando, e quando a gente pega para Bonito também, Jardim, a mesma coisa. Nosso estado ficou bem dividido, né? O mapa, né, tá bem dividido. Região leste, basicamente ali, agora bastante eucalipto, região sul do estado, questão de lavouras, né? E o gado foi subindo, né? Então hoje a grande concentração está do centro para o norte, né? A nossa pecuária, né? Como o Marcelo disse, nós saímos aí de 23 milhões de cabeças, hoje estamos no patamar de 18 milhões de cabeças, sem, contudo, diminuir o nosso abate, né? Então a gente continua entregando, a nossa taxa de desfrute, ela é a mesma, né? Então isso é muito importante. Desculpa, mas taxa de desfrute o que é? Taxa de desfrute é a quantidade que você tem no seu rebanho e aquilo que você consegue abater. Tá. Né? Então, houve uma diminuição do rebanho, mas o número de abate, aquilo que você desfruta do seu rebanho, ele continua o mesmo, né? Em virtude das tecnologias implantadas. É o que a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu colocar numa carcaça de um boi que antigamente matava aí um boi de 5 anos, com 22 arroba, 23, 24 arroba, a gente conseguiu reduzir isso pela metade. Então, nesse período de 5 anos, a gente mata 2 animais. É o abate precoce? Então, abate precoce, incentivo precoce, isso tudo foi políticas que o próprio governo criou, né? E trouxe esse incentivo para o produtor. E aí a gente consegue, com menos, fazer a mesma quantidade de carne, de carcaça de carne. Ou seja, um ganho de 50%. Sim. E a área continua a mesma? A área continua a mesma. Inclusive, a área diminuindo, porque nós fizemos a conversão dessa área de pastagem, muitas áreas de pastagem viraram lavoura, sem desmatar nenhum hectare, a gente veio para conversão de pastagem. Conseguimos sair, às vezes, de uma área um pouco mais degradada para uma lavoura que dá muito mais rendimento. E muita integração também, né? Então, isso ajuda muito nesses números, né? Como que está a integração lavoura-pecuária aqui? Olha, nós somos referência, né? Mais de 3 milhões e 100 mil hectares com algum tipo de integração. Lavoura, pecuária, floresta, ILP, lavoura, pecuária, junto. Então, nós temos feito aí a diferença, tecnologia, de novo, dizendo, e às vezes eu falo nós temos lugares aqui no próprio estado, onde é irrigado, que nós conseguimos fazer 3 safras no mesmo hectare. Você planta o milho, a soja primeiro, aí você colhe a soja, você está plantando o milho, jogando semente. Você colhe o milho, você põe o boi lá dentro e até brinco. A gente colhe o boi depois, porque aí você consegue engordar ele e mata. Então você faz 3 safras. E tem lugar na irrigação que, em vez de você botar o boi, você põe um feijão irrigado. Então eu sempre brinco que a turma às vezes fala: o brasileiro, o Brasil é o maior consumidor de defensivos agrícolas. Eu falei: lógico, nenhum país no mundo faz o que nós fazemos em 1 hectare.
Nós fazemos 3 safras e nenhum faz isso. E a floresta, às vezes, nesse contexto, né? Exatamente. No meio de tudo ainda, no meio de floresta, tudo isso, trazendo um ganho a mais, inclusive com matéria orgânica, né? Que é de extrema valia. Né? Colocando o Guilherme no nosso bate-papo aqui, eu fiz uma pergunta antes, Guilherme, sobre a visão tanto da Veridiana nessa questão das fazendas cada vez mais. Eu acho que não existe mais o espaço, a gente estava falando sobre isso, o espaço da fazenda e sim da empresa rural, né? Do agronegócio, a gente transformando as fazendas no agro. E também o Marcelo falou um pouco da visão dele, a visão da FamaSul sobre a posição que o Estado tem hoje, né, o Mato Grosso do Sul, referente ao nosso Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre a posição nossa, falando sobre a Acrisul, a posição nossa nesse segmento da pecuária, nesse segmento Brasil, a nível Brasil, o tamanho da nossa importância. Bom, o Mato Grosso do Sul tem a característica de entregar uma das melhores carnes do Brasil, né? Então, isso já o torna de grande relevância. E também é comprovado pelos números, né? Hoje nós temos uma arroba nos patamares de São Paulo, né? Que sempre foi descolada do mercado, né? Ao passo é que nós estamos a arroba de 220 hoje, né? Mato Grosso com R$180 a arroba. Então, essa qualidade da nossa carne, essa nossa genética ajuda com que possa remunerar melhor o produtor, né? As linhas premiums dos frigoríficos, elas estão concentradas aqui na sua maioria no Mato Grosso do Sul. Então, é o nosso abate que garante essa exportação para o mundo. Então, esse é o cenário da nossa pecuária do Brasil, né, colocando aqui Mato Grosso do Sul como realmente uma referência. Fruto do trabalho dos pecuaristas, né? Você olhar hoje um cenário em termos de genética no Brasil, o Mato Grosso do Sul é celeiro, com grandes criadores que investiram isso há 40, 50 anos atrás, né? E a gente é referência na parte de genética. E a genética, ela vai lá na ponta ser transformada em carne, né, para o consumidor. Então, eu acho que esse trabalho que vem sendo feito há 50 anos atrás pelos pioneiros aí, investindo nessa genética, é o resultado que a gente enxerga hoje. É sensacional. Nós tivemos a oportunidade, eu e a minha família, de morarmos 2 anos lá em Vancouver, no Canadá. E não tem carne igual a nossa, né? Assim, não tem como comparar. O salmão lá é maravilhoso, tudo certo, é fresco, do Pacífico, mas quando a gente fui comprar uma picanha lá, $70 o quilo da picanha em Vancouver. Eu falei, legal. E aí você come um negócio que lembra carne, né? Porque no sabor não tem nada a ver. E aí, brincando com alguns amigos lá, eles falaram, mas o nosso salmão aqui é melhor do que a carne Eu falei, calma, vamos por partes. Primeiro, vocês são bons no que vocês são bons, nós somos bons no que nós somos. A nossa carne é imbatível. A nossa carne também é boa. Não, não é boa. Vai demorar um pouco para chegar ainda, não chega. Apesar que lá em Alberta, quem faz é o JBS, mas não tem a genética que nós temos aqui. O sabor a qualidade é outro. A carne vem de lá, mas o sabor é outro, não tem jeito. Eu acho que daqui para frente nós vamos ter uma outra discussão também, que é na questão da sustentabilidade da carne produzida no Brasil, pelo fato de nós sermos um país tropical. E a gente vai entrar nessa discussão, porque agora com as novas técnicas, os novos estudos que estão surgindo, demonstram que aquela grande questão, porque o boi é poluente, porque tem a questão do metano, isso aqui no nosso país não é verdadeiro, né? Então a gente está fazendo um trabalho de divulgação em cima disso, porque o metano que o boi ele emite ao longo de aproximadamente 12 anos, ele é recuperado em virtude das nossas pastagens, né? Sim. Então acaba equilibrando isso e o nosso net ele é neutro. Então, nós temos esse novo desafio, essa nova discussão, né, de dizer também que a nossa carne é mais sustentável em relação à carne produzida nos países que não são tropicais, como o Brasil, porque usam muito confinamento, não tem a pastagem que faz essa captação de carbono, né? Então, o Brasil vai ter essa referência e vai sair na frente em relação a isso também. Quem está fazendo esse estudo é a Embrapa do Rio Grande do Sul. Legal. Que com certeza vai sair agora... Daqui uns dias, até esses tempos, agora rodou um vídeo, né? Não sei se vocês viram, dos animais lá em pasto com os aparelhos que estão medindo isso. Então, provavelmente o resultado deve vir aí até o final do ano ou ano que vem, que nós vamos estar zerando isso e tirando essa falta
de informação, né, Guilherme? Eu acho que é muito isso. A pessoa escuta, porque foi feito um estudo lá nos Estados Unidos, onde é confinado, completamente diferente do nosso sistema. Lá em Alberta também. Em Alberta confinado também. E coberto, né? Exatamente. Do armazém lá. E aí, é lógico que produz mais gás. Fechado, lugar fechado. Principalmente pela alimentação, né? Não, e a maior dificuldade no Brasil é justamente essa, é você mensurar a quantidade de carbono que você emite que você consegue sequestrar no solo. Foi exatamente esse curso que eu fiz na FGV agora, e isso demanda muito custo. É custoso você pegar, medir durante 10 anos aquela qualidade daquele solo, definir uma linha de base, a partir daí, quais as técnicas que eu emprego naquele solo, desde pastagem, desde fotossíntese, de quanto que eu vou conseguir sequestrar de carbono. Então, se a gente não tiver um alinhamento rápido, né, do poder público no sentido de legislar e você regulamentar esse setor, a gente falando agora de créditos de carbono, você tornar obrigatório. Né? A partir do momento que vem uma legislação a nível federal e fala assim, olha, até aqui você pode poluir. Né? A partir disso, você vai ter que comprar créditos de carbono para você compensar a sua poluição. E de quem que você vai comprar? Do agro, né? Daquele produtor, do verde. O Paulo Guedes esteve aqui esse mês passado e disse, o Brasil é digital e verde. Dados e verde, né? Então, a gente tem que investir em tecnologia, sustentabilidade, ver essas questões de mensuração de carbono, só que isso só vai ser real, porque hoje, às vezes, a gente fala com muito produtor, as pessoas não acreditam nesse cenário. Falam, não, esse mercado de carbono não funciona. Aí veio a CPR Verde para tentar viabilizar esse mercado, agora em 2021 regulamentou, mas ainda a gente precisa de uma obrigatoriedade. O nosso estado, Mato Grosso do Sul, foi pioneiro, no sentido de que as atividades que dependam de licenciamento ambiental, elas precisam apresentar um inventário de emissão de gases de efeito estufa no momento de você protocolar o seu requerimento. Ou seja, a partir daí, aquele compromisso do Estado carbono neutro até 2030, ele começa a se viabilizar, porque ele vai ter um controle de emissão. Quem está emitindo e aonde que eu posso buscar esse crédito? E oferecer políticas e instrumentos para que eu possa gerar esse crédito. Certificadoras nacionais, o preço desse projeto não pode ser tão custoso, porque o produtor todo converte saca em arroba. Quanto que isso vai me custar? Né? Viabilizar, deixar uma política pública estabilizada, para que hoje só no mercado voluntário a gente vê que não funciona. Tem assim, algumas práticas já caminhando, mas o mercado regulado precisa existir para que essa política, essa questão de sustentabilidade, carbono neutro, ela consiga, de fato, se tornar real. Uma das discussões que a gente está tendo com a CNA e com a comunidade europeia é as métricas, né? Porque cada um tem um tipo de métrica. E aí, o que a gente produz mais, eles não entendem que o que nós estamos tentando. Ou não querem entender, né, Marcelo? Porque as duas coisas. A métrica deles vai querer favorecer eles. Não né? só a métrica deles, mas as métricas hoje, elas são muito diferentes. O que a gente precisa fazer é que se crie essa métrica única, que a gente consiga fazer isso. Isso começou lá na COP, lá atrás. 92, no Rio de Janeiro, começou essa discussão. E aí já era para ser lá, já era para ser zero, não conseguiu fazer. A Convenção de Paris. Naquela época. Vamos para 10 anos de Convenção de Paris, que definiu, os países se juntaram e falaram, não, a gente vai aqui estabelecer um limite de emissão de gás de efeito estufa para combater o aquecimento global. Agora vai em 29, COP30 no Brasil ano que vem. E essas metas, elas são renegociadas a cada ano e a gente não consegue chegar... E sem parâmetro. Sem parâmetro. Que é o que a gente precisa fazer. Clima temperado com clima tropical. A importância é definir uma que seja ganha-ganha, né? Ganha-ganha para todos, que seja equivalente para todos, mas que também tem que escutar todos, né? Não, porque aí é uma presença, né? Quando a gente vai para uma COP dessa, a gente tem que ter presença, né? A gente tem que estar lá, tem que se fazer presente, porque também se a gente não tiver presente, a gente vai, é igual... eu acho que falta uma discussão séria a nível federal nesse assunto. A gente vê o Mato Grosso do Sul na vanguarda dessa discussão, investindo muito nisso, né? Mas a gente não vê... federalmente falando. A nível federal, essa discussão que a gente vê no Mato Grosso do Sul. E se você pegar o tamanho da área vegetal no Brasil... o mundo vai ter que pagar bastante para nós por conta dessa captação. É o contrário, de carbono. né? Vira, né? Eu estive em Bruxelas agora,
Justamente no Parlamento Europeu. Tem umas 3 semanas. Estava falando que estava fazendo turismo, mas nós tivemos lá numa discussão. Nós tivemos lá numa discussão, porque vai entrar a regra do desmatamento zero deles 2025. Agora, em 2025. Nós fomos lá discutir. E é importante dizer, quando você fala que o Brasil tem 66% do seu território preservado, que é o mesmo tamanho dos 27 países da União Europeia junta, ele não consegue imaginar. E quando você começa a mostrar isso para ele, a primeira pergunta que ele me fez, mas por que você fala uma coisa e seu país fala outra? Seus governantes falam outra? Essa falta de Esse é um problema, né, que nós temos hoje, é o brasileiro falando mal porque não conhece o nosso setor. Então nós precisamos primeiro alinhar, e aí não estou criticando, eu não vim aqui para criticar a Marina Silva e as políticas do Brasil. O que nós precisamos é que eles consigam entender que nós somos referência para o mundo. Em vários quesitos, principalmente na agricultura. E falar a mesma língua. Porque quando ele me questiona os meus dados, e meus dados são da Embrapa, eu não uso um mapa biomas, eu não uso outro, eu uso um sistema de dados oficial que o governo não usa. Aí fica difícil, porque eu falo uma língua e a Marina fala outra, o governo fala outra. A gente tem que deixar registrado, a Embrapa é uma referência mundial. Lógico que é. Estamos falando de qualquer e os dados da Embrapa foi validado pela NASA, que é maior ainda. Então a gente precisa usar os dados que nós temos e o governo falar a mesma língua. Eu preciso agora fazer uma pausa, porque é um momento muito especial. A gente recebe nesse momento, direto do Zezo, lá do Tomás Esfirras, do Tomás Lanches, o nosso patrocinador oficial. Essa carne de novilho precoce, esse queijo lá de Rochedinho, de onde que vem o queijo? Lá da Furna do Dionísio. Furna do Dionísio, isso aqui é para vocês, Zezo, Tomás Lanches. Você já conhece o Tomás Lanches? Quem não conhece? Né? Vou apresentar para vocês. Desde criança. Tô devendo lá, inclusive, tinha uma caderneta lá, hoje não tem mais. Isso da época que você pregava, ele pregava assim no vidro lá. Aí ele ficou tecnológico agora. Mas enfim, Zezo, Tomás Lanches, obrigado. Eu não fui mais. Não é mais só no dinheiro. Agora ele ficou tecnológico. Ele te dá o Pix dele, você direto na conta dele. Tem conta. Ele nunca teve conta. Então agora apareceu a conta lá. Agora você tem uma conta lá. O dinheiro era embaixo do colchão. Dinheiro, o tio guardava embaixo do colchão. Então isso aqui é pra gente. Vocês fiquem à vontade. Já tá incluso no negócio. Então, um guardanapo para cada um. É só um guardanapo só. Então, não come muito. Voltando a falar do assunto, uma coisa que... Bom, enfim. O que eu preciso falar? Desculpa. Então tá bom, já vou falar dela. Mas aí eu ia falar agora, exatamente agora. Voltando aqui, eu quero agradecer também a Dai, a minha amiga Dai, lá da Bise Água de Coco. Uma família sul-mato-grossense que lá no Espírito Santo produz, um dos maiores produtores de coco do Brasil. E é daqui, aqui a família do Mato Grosso do Sul. E hoje é produtora da água de coco, além de ser fornecedora de coco para o Brasil todo, é produtora da Bise Água de Coco Integral, a melhor água de coco do Brasil ou do mundo. Isso é diagnosticado por mim mesmo. Só para avisar. Eu vou validar, porque eu já tomei, muito boa. Viu? Pronto, aí. Então, o presidente da Crisul falou isso, entendeu? Já está registrado e anotado. Então, vocês experimentem, por favor. Bise, muito obrigado mais uma vez. Voltando a falar... Enfim, nós temos um cenário, nós temos uma mudança acontecendo e não é de hoje, nós já estamos falando, 40 anos que a gente vem nessa toada. Eu queria saber de vocês algo que é muito importante, que é a questão tecnológica versus mão de obra. Isso é um desafio a cada dia que passa, nós estamos passando por isso. E ontem eu estava assistindo uma reportagem do pessoal de Minas Gerais falando sobre daqui a pouco que o café em Minas Gerais, ele vai ser só para... O café no Brasil vai ser só para elite, porque para cada, enfim, X sacas de café é preciso 90 profissionais para colher o café. Então isso é um custo, e esses 90 profissionais em Minas Gerais, a cada fazenda daquela, não existem mais, não tem mais, então tem que ir para a tecnologia inviabiliza, o maquinário, enfim. Quando a gente traz para a nossa realidade, como que vocês enxergam isso? Nessa questão de tecnologia versus mão de obra e versus mão de obra que está ficando cada vez mais escassa. Bom, presidente. Isso é um problema sério. Eu acho que não é só para o nosso setor, mas principalmente para o nosso setor.
as pessoas hoje focam muito na cidade, né? É difícil a pessoa enxergar o campo como uma oportunidade de negócio, onde eu tenho certeza que no campo ele vai ter uma vida muito melhor, porque ele deixa de ter aluguel de casa, ele deixa de ter a despesa de água, de luz. Ele tem no campo, geralmente o produtor rural, ele oferece a casa, ele oferece água, luz. Sem contar a qualidade de vida. Sim, tudo isso. Inclusive escolas hoje que a gente tem mais próximas da cidade, que o cara consegue fazer essa rota de ônibus, internet. Então a gente tem feito muito pela FamaSul. A FamaSul tem 2 braços, né? A FamaSul como representatividade e o Senar como braço educacional. A gente tem conseguido fazer muitos cursos. Acontece o seguinte... Eu queria que você aproveitasse, mas desculpa, eu vou interromper você, mas você precisa falar do... Aí que entra o Agrinho, 10 anos? Isso. Porque nós combinamos essa pergunta para isso. Não, na verdade... Aqui, não, eu tô brincando aqui, mas é verdade. O Agrinho, 10 anos, é muito disso também. O Agrinho a gente faz também, apesar que o Agrinho é uma parte educacional com crianças, né? Sim, mas... que é de uma extrema importância para nós, eu sempre... Mas ajuda nessa questão da falta de mão de obra futuro, né? Ajuda, porque principalmente a criança, a gente tem... a sociedade hoje olha o produtor como um vilão, né? E eu sempre falo, o alimento não nasce dentro do supermercado, mas eles não lembram que tem um produtor lá atrás. Então, o Agrinho vem muito para mudar esse conceito. São 10 anos de Agrinho, hoje nós estamos com 602 escolas no estado inteiro, em todos os municípios, mais de 160 mil alunos, onde tanto escola pública como privada nós estamos trabalhando, mudando o conceito da visão dessa criança com o produtor rural. Nós levamos eles dentro do nosso centro de excelência, que é na Embrapa, nós temos uma parceria da Embrapa, nós temos uma faculdade lá, e lá nós mostramos a produção sustentável. E vai na fazenda, e vai conhecer fazenda, onde faz a produção sustentável, que é onde a gente vai conseguir mudar o conceito dessa criança e dar vontade, às vezes, que se desperta nessa criança quando ele começa a mexer com a terra. Faz horta, a gente consegue fazer uma hortinha para eles ali, vai colher a hortinha. Então, você começa a trazer de volta essa criança para a terra, onde ele se sente mais solto, o cara vai ter essa vontade de ir. E aí, sim, no futuro, com certeza, a nossa vontade é que ele se volte realmente para o campo. Comece a enxergar uma oportunidade no campo, não ter raiva do campo o tempo inteiro, mas ele começar a enxergar que no campo hoje tem muita oportunidade de emprego. E empregos bons. Ele pode até sair, mas ele volta para o campo, exatamente. Ou seja, volta para a empresa da família. Uma das coisas interessantes é isso, Jean. Hoje, quando a gente entra nas escolas, antigamente a maioria era ligada ao campo. Hoje tem muitas pessoas que não conhecem o campo. Não conhecem, não sabem o que é, são outros setores, são filhos de médicos, são filhos de trabalhadores laborais aqui da cidade que não têm o contato com o campo. Então, não tem aquela percepção do que é o campo. E isso a gente conseguiu enxergar quando a gente entrou nessa seara dessas crianças. Olha, vamos olhar o perfil. Quando você pergunta, a maioria não sabe. E aí, às vezes, os filhos do produtor que também não sabem. Que é interessante dizer também que o produtor hoje, muitas das vezes, na correria, já nem carrega esses meninos para estar junto na propriedade. Embora, né? A Anitta também não sabe, né? Ela vai criticar os produtos, os cosméticos todos que ela usa, e ela não sabe que é a origem do produto. Então, eu acho que essa falta de comunicação, de você trazer o agro para dentro da cidade, comunicar o campo, a cidade, é fundamental nesse processo de transformar de vilão para um protagonista nesse cenário que a gente está vivendo. Eu acho que ajuda essa questão da mão de obra, e aí, falando sobre isso, esse é um dos projetos, né, Marcelo? Eu só trouxe o Agrinho aqui falando 10 anos, porque a gente tinha... Você já tinha me falado do Agrinho antes, aí eu lembrei disso por conta... É uma plantação, vamos entender aqui, plantando uma ideia para o futuro, que essa pessoa olhe o campo como oportunidade de vida mesmo, né? De profissão. E todo ano a gente faz um encerramento, faz 2 anos que a gente faz lá no Bosque dos Ipês. Até vou te convidar no dia para você ir, porque é uma festa muito legal. Porque vem professor de tudo que é lado, a gente premia. Legal. E uma das premiações, e aqui eu falo o porquê que a gente consegue chegar realmente. Do ano retrasado, a melhor redação que eu li foi de uma índia, defendendo o produtor rural
lá da região de Douradina que está hoje com problema. Mas você conseguir levar uma visão diferente, onde ela consegue enxergar o que nós fazemos, que a gente tem que andar junto. Na verdade, a produção tem que entrar junto com todos os atores. E eu passei a enxergar que realmente faz a diferença. A partir do momento que você vê uma redação, quem ganhou a redação que mais me marcou, e isso eu sempre falo, foi Douradina, e foi escrita por uma índia. Sensacional, Gui. Eu acho que é importante a gente criar a cultura, né, nessa nova geração do sentimento do campo. Porque se você não tiver o sentimento e o prazer de estar no campo, você não consegue levar a mão de obra para lá, porque é preciso gostar. Essa é a primeira coisa. Principalmente no momento que nós estamos no nosso estado de industrialização, né? Nós estamos aí, estamos virando um estado de transformação, né? E essas empresas que estão vindo, muitas das vezes elas têm uma remuneração melhor para os seus trabalhadores, né? Elas conseguem pagar mais à medida que eles tenham mais qualificação, né? Mas enfim, a gente tem essa dificuldade hoje, a gente já encontra isso. Não é de hoje, inclusive, né, Guilherme? E vai ficar cada vez pior. Eu acho que nós vamos começar a ter que buscar pessoas de fora do estado, porque a gente já está sofrendo com isso, né? E assim como a FamaSul, a Crisul também ela desenvolveu a partir desse ano um curso técnico em agronegócio, em agropecuária, em parceria com o governo do estado, visando exatamente isso, a gente pegar essas crianças, mostrar o que o agro tem de bom para que ela possa nutrir essa vontade de trabalhar no campo. E como o Marcelo bem disse, às vezes o salário é menor, mas no final do mês sobra mais, porque ela não precisa pagar aluguel, não precisa pagar água, não precisa pagar luz. Internet, né? Não precisa ser. Então é preciso fazer essa conta, mas acima de tudo, tem que ter o amor pelo campo. Esse amor, Guilherme, foi bem observado, né? Talvez seja a volta, né? Sair dos grandes centros que estão cada vez mais complicados de se morar, né? Não é... Antigamente eu saio da minha casa, saio da cidade pequena para a cidade grande, ou então para São Paulo da vida, ou do interior para Campo Grande. Será que esse retorno agora, né? Eu posso sair, mas o voltar, talvez seja esse o caminho. Só que também tem a questão do planejamento sucessório, né? E já pegando o gancho disso, eu queria que a doutora Veridiana falasse sobre isso. Como é que você enxerga isso, doutora Veridiana, olhando para as grandes famílias, pequenas ou médias, enfim, e não interessa o tamanho, o quão é importante esse planejamento sucessório, mesmo se o filho vai embora, se ele não vai continuar, para dar continuidade no negócio da família. Porque antes de mais nada, aquilo se tornou um negócio, não é mais a fazenda minha, do meu pai, do meu avô, do meu tio, enfim, é um negócio. Como é que você enxerga isso e quais são as principais, digamos assim, os principais pontos, os pontos mais importantes para que essa família entenda a importância do planejamento sucessório? Nós falamos tudo isso aqui para chegar nessa pergunta. Eu vejo que o planejamento sucessório, ele vem de diversos formatos, né? Hoje se vende muito a questão da holding patrimonial. Vamos montar uma holding, tá tudo familiar, certo, né? Tá tudo eu certo. monto uma holding, por exemplo, eu pego minha fazenda lá, minha propriedade rural, eu coloco dentro de uma pessoa jurídica, e aí? E depois disso criado, eu ali, produtor, sempre acostumado no meu livro digital, produtor pessoa física. Livro digital? Já tem livro digital, produtor não, rural. Antes era né? Mas hoje já existe a obrigatoriedade dele encaminhar essa informação contábil. Só que assim, ele ainda é pessoa física, produtor rural pessoa física. A partir do momento que eu pejotizo esse negócio, vira uma empresa, outras obrigações nascem com isso. E trazendo para um planejamento sucessório. Eu coloquei todos os meus herdeiros dentro daquela empresa. Como que vai ficar a questão de governança, de tomada de decisões? Eu fiz um estudo tributário dessas questões, porque eu passei de pessoa física para pessoa jurídica. Compensa eu pegar todo o meu ativo e colocar dentro de uma PJ, eu deixar as terras na pessoa física, ir para a pessoa jurídica só com a questão de operação, em maquinário, investimentos. Então, não é simplesmente eu fazer uma holding e tá tudo ok. Porque daí você trava na operação. Uma empresa, por exemplo, uma fazenda. Quem faz o quê? Quem que vai decidir? A que ponto um acordo de sócios? Vai ser uma limitada? Vai ser uma SA? Supletivamente, qual legislação que eu vou usar, né, nesse formato jurídico que eu escolher? E não existe só holding.
Hoje você tem uma doação direta com reserva de usufruto, você tem testamento, que é um instrumento maravilhoso, que as pessoas pouco se fala, mas que você consegue resolver diversas questões Eu já falei isso no pro meu seio sogro familiar. várias vezes, mas meu sogro não me entende. Eu vou Mas levar você talvez para ele, conversar com ele. talvez ele já Tô tenha e precisando da você minha nem herança. sabe. Não, ele tem, eu só não sei se eu estou lá. Essa é a questão. E aí você resolve várias questões por testamento. Assim, aquele filho que tem mais aptidão em lidar com a terra, aquele filho... Eu posso, num testamento, por exemplo, escolher quantitativamente e qualitativamente, né? Desde que respeitado e legítima, para quem que eu quero que vá determinado bem. Fala isso para ele. Olha uma questão interessante. Tem um testamento que eu vi em que o pai sabe qual que é o filho que tem mais tendência de conflito. Então, qual que é a disposição dele testamentária? Ok, você gosta daquele bem? Aquele bem vai para você. Só que você não pode conflitar e não colocar nenhum empecilho nas outras disposições que eu coloquei. Se você criar algum problema no testamento, aquele bem não vai para você, vai para o inventário e vocês vão brigar lá depois por aquilo. Então, assim, tem vários instrumentos que você consegue fazer, trazer para o planejamento sucessório. A gente tem aí uma reforma tributária que já foi aprovada, a legislação saiu semana passada regulamentando essa reforma. A gente ainda tem no Mato Grosso do Sul um TCD de 3% para doação e 6% causa-mortes, e é uma alíquota fixa a partir do ano que vem, muito provavelmente que seja uma alíquota progressiva, então vai variar de 4% a 8%, podendo chegar até 16%. Ou Dependendo seja, do Senado Federal. A gente está numa insegurança, é bom cuidar, só que assim, estudar. Isso não é só tributário, isso é tributário, empresarial, societário, contábil. Você tem que estar com o teu contador ali do lado, fazendo todos esses cálculos para ver que se de fato, o que eu informei no meu imposto de renda, isso aqui vai dar conflito lá na frente com a Receita Federal, o que eu tenho de ganho de capital, compensa eu atualizar o valor dessa fazenda agora, ou eu vou deixar para o meu filho numa venda futura pagar essa diferença de TCD. Então, tudo isso é legal você colocar no papel. A gente tem um número, o Guilherme, na Crisul hoje, de número de empresas familiares que já se transformaram em empresas PJ. A gente tem esse acompanhamento lá? Não temos. Mas olhando de um modo geral? Mas a gente tem a sensação, né? Esse feeling que a gente tem. Sentimento. Muita gente buscando informações. Se profissionalizando. Mas na prática, acho que as PJs, né, do agro ainda são poucas, bem poucas. Mas as pessoas estão buscando estudar. E quando um ponto importante, esses filhos dos produtores que às vezes saem para estudar fora e retornam, eles retornam também com uma outra visão do agro, né? Uma visão importante. Visão de empresas, de empresa, tecnológica. Então, assim, a gente tem observado isso, né? Essa troca de gestão pela essa nova geração que vem vindo, ela está muito atenta em tudo isso que a gente está conversando aqui. E muito também baseado também no que eles vão estudar lá fora, também vão estudar o próprio negócio, né? Para voltar mais capacitado. Aproveitando você, Guilherme, vamos falar um pouco de Acrisul, vamos falar um pouco de o que vem por aí. Nós estamos na reta final do nosso bate-papo. Novidades da Acrisul, pontos importantes que você queira deixar registrado. Bom, novidade, eu acho que a gente vai terminar a nossa gestão ano que vem. Vamos fechar aí 3 anos de bastante trabalho, uma reorganização de contas da entidade, problemas jurídicos que conseguimos encerrar, né, que se arrastavam aí por 10 anos, e buscando sempre grandes parcerias. Não é porque o Marcelo está aqui não, mas fazer um agradecimento especial para a FamaSul, para o Senar, que durante a minha gestão estiveram sempre lado a lado, muito parceiros da Acrisul, e tenho certeza que assim continuará. Conseguimos fazer um aumento aí de 15% do número de associados de quando eu assumi para agora, retomando a parte de eventos dentro da Acrisul, que é um importante instrumento de renda. Colocamos aí alguns leilões dentro do parque já esse ano. Agora, para novembro, nós vamos ter Expogenética, que vai ser uma grande feira voltada exclusivamente para a genética. E na parte artística, nós vamos provavelmente ter um grande rodeio em conjunto aí com a Expogenética, que é uma realização da Nelore do Mato Grosso do Sul, e provavelmente vamos ter um rodeio da PBR, né? Então vai ser bastante imponente esse evento para novembro. E vamos ter o Festival da Carne agora, dia 13 de setembro, 13, 14 e 15 de setembro. Esse é o festival que nós tivemos ano passado, inclusive. Exatamente. Estamos sucesso ano passado. A segunda edição já dentro do Parque de Exposição Laucídio Coelho.
onde a gente tem a oportunidade de exatamente mostrar a qualidade da carne que é produzida no Mato preciso ir lá Grosso do conhecer Sul. essa qualidade dessa carne que eu também... Curioso. Então, esse festival aí, o negócio é chique. um evento que ano passado a gente levou aí mais de 15 mil pessoas. É uma oportunidade da gente mostrar aquilo que é produzido e a população, por sua vez, conhecer toda essa qualidade que a gente produz aqui no Mato Grosso do Sul. Então, e sem contar as nossas brigas aí e atenção para tudo aquilo que acontece, né, vem acontecendo no campo, sempre muito em parceria com o Marcelo, aí algumas discussões importantes, né, Marcelo? Questões indígenas que a gente está sempre dialogando, conversando a respeito disso, questões de invasões de terra, enfim, diversos temas aí em defesa do produtor rural, que a gente sempre está aí à disposição e colocando à frente desse enfrentamento para que a gente possa fazer a defesa da melhor maneira possível. Acho que o maior reconhecimento que o Guilherme faltou, que nós tivemos através da Acrisul, foi o nosso governo criar duas polícias para o nosso setor. A Deleagro, que está lá dentro com o Guilherme. Sensacional. E agora a gente conseguiu o batalhão de polícia rural, que também vai ser lá dentro da Acrisul. A expectativa é que abril, na Expo Grande, a gente inaugure o batalhão da Patrulha Rural lá dentro da Acrisul. Que é uma conquista dos produtores e pela Acrisul aí por causa do Guilherme. Eu acho que para nós foi de extrema valia também, que eu acredito também aí na credibilidade do Guilherme e da Acrisul em fornecer os espaços e tá lá dentro, né? Porque ninguém vai para dentro de um lugar que não tem credibilidade. Então nós temos lá 2 batalhões de polícia hoje, tanto polícia da Polícia Rural e da Deleagro, que é a Polícia Civil especializada em crimes rurais. Aproveitando esse assunto, você vota no Guilherme para reeleição? Como é que fica? Eu já fiz. Você sabe que eu já... Eu acho, não, só que eu queria perguntar, eu não queria perguntar. Eu, na verdade, fui um dos... Acho que, não sei se fui o primeiro, mas eu sempre... Na verdade... Eu tenho que colocou não, eu vou lembrar da história. O Jonathan é meu primo. E um dia eu cheguei pro Jonathan, falei, Jonathan, ele estava querendo entregar a Acrisul, mas não queria entregar, e daquele jeito do Jonathan... Eu quero, mas não quero. Eu falei com ele, ele falou para mim, parente, eu vou fazer o seguinte, pro seu eu entrego. Eu falei, Jonathan, não dá. Eu tô na FamaSul, não tem jeito, mas eu acho... Ele falou, não, eu não sei se eu fico, mas eu falei, posso passar para alguém? Ele até não queria. Aí o nome de consenso era o Guilherme, mas o Guilherme não queria. Aí eu falei, Jonathan, vamos fazer o seguinte... Ele já era, mas não sabia. Ele já era, mas não sabia. Aí eu falei, Jonathan, vamos fazer o seguinte, beleza, eu vou resolver isso, deixa comigo. Conversei com os atores, ele foi lá e falou, não, Guilherme, tô de bom acordo, porque o Jonathan teve essa vontade naquele momento, quando eu falei, eu era o Guilherme. Era o momento, né? Vou passar para ele, passou... E daquele momento eu liguei pro Guilherme, Guilherme, você é presidente da Acrisul. Ele falou, não, mas eu não sei ainda, ele estava meio na dúvida. Depois ele pegou, agora, há tempos atrás, eu falei, você vai ter que fazer o segundo mandato. Eu acho que foi o primeiro a falar para ele a fazer o segundo mandato. Então eu sou o segundo a falar, eu só queria te dar essa notícia aqui, já ao vivo. Como é que você enxerga isso aqui? Jonathan é um grande amigo meu, gosto muito dele. Você viu que armaram a sua cama antes. Né? Já. E realmente foi assim, é uma decisão difícil de tomar, né? Porque o associativismo, ele demanda tempo, né? Para você fazer bem feito ou tentar fazer bem feito. Então, eu confesso que foram praticamente uns 3 meses ali de amadurecimento da ideia. E quando você está ladeado de grandes amigos e que estão dispostos a te ajudar nessa caminhada, eu acho que foi o fator determinante para a minha decisão. Mas eu não me imaginava que tomava tanto tempo assim, eu tenho que dizer isso. É que é compatível com o salário. Pois é, que é 0, né, no meu caso. Então, eu acho que pro ano que vem ainda temos um tempo ainda, as eleições elas serão convocadas em até 60 dias após a Expo Grande, conforme o estatuto. Mas eu acho que a gente ainda tem um tempo... É outubro do ano que vem? Não, é abril do ano que vem. Tá. 60 dias depois de abril do ano que vem. Então, a gente tem um tempo para ouvir todos os atores envolvidos aí. E a gente vamos ver qual que é o melhor caminho a ser seguido. Sensacional. Últimas considerações.
Não, eu acho que... O que você ia falar antes? Você ia falar outra coisa. Não, do Guilherme não. O Guilherme a gente é um puta parceiro. O Você ia falar Jonathan que você ia foi dar também. notícia pra ele de novo ou não? Não, eu posso dar de novo a notícia pra ele que ele vai ser de novo. E na época o Jonathan falou, não, tá bom, parente, eu vou fazer. O Jonathan foi acertadamente um bom presidente lá também, manteve a exposição, isso é bom dizer, né, Guilherme? Fez a exposição com tudo fechado para manter a data. Então foi de extrema importância o trabalho do Jonathan. Realizar, né? Entregar. E depois, na sucessão, o Guilherme entrou e resolveu, então eu não tenho... E assim, aproximou muito mais a Crisul e a FamaSul, a gente teve uma proximidade muito grande, tanto com o Jonathan, mas com o Guilherme muito maior, porque a gente... Geralmente a presidência é uma carreira solo, né? Muitas das decisões, a gente é cercado de pessoas, mas as decisões é feita, às vezes, com a cabeça no travesseiro e, às vezes, com bons amigos. O Guilherme tem me ajudado muito nisso, a gente conversa muito, a gente tem uma questão em comum que tem vontade de resolver, né? E não é só para o nosso público, eu sempre falo isso, são duas vítimas, o indígena e o produtor rural são duas vítimas. Nós precisamos tentar resolver. Se eu resolver o problema de um, eu vou resolver o do outro junto. Então, a gente tem conversado muito nisso e esse alinhamento das instituições que eu acho de extrema importância, Jean. Então, por isso que eu falo para ele que ele tem que ficar mais um mandato lá para ter esse alinhamento e continuar trabalhando aí pelo setor. Enfim, eu dei a notícia aqui, não era para falar, mas... Marqueteiro. Depois o Guilherme vai brigar comigo, eu vou perder minha hospedagem lá no Morro do Azeite. Pode ser que eu esteja perdendo nesse momento, inclusive, mas tá tudo certo, depois a gente discute. Finalizando, palavras finais da FamaSul, para a gente encerrar. Não, dizer que o produtor, eu sempre falo isso, é um eterno resiliente, né? Ele, por mais que a gente teve aí esses 2 anos de problemas agrícolas, né? Nós estamos aí num período muito ruim para o produtor, principalmente questões climáticas. E o produtor eterno resiliente, ele continua plantando, e eu falo isso porque às vezes as pessoas não entendem, ele está tomando prejuízo da soja, mas ele está plantando milho. Ele continua naquela questão. Aí toma o prejuízo do milho, mas ele vai e volta com a soja de novo. E isso é muito importante, o produtor ter essa consciência. Eu acredito que a gente, próximo ano, melhora. Nós vamos sair do El Ninho, aí, da Laninha, acho que vai ter uma melhora no clima. Folga nisso aí. E a gente conseguir realmente que o produtor tenha o sossego, né, o direito à propriedade, eu acho que essa tranquilidade no campo para produzir e fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é produção com a sustentabilidade. Deixa eu trabalhar. Com a preservação, exatamente isso. Deixa eu trabalhar. Quanto menos eu atrapalhar, já ajuda muito. Perfeito, meu presidente. Doutora Veridiana, considerações finais. Agradeço, já. Pela sua presença. Eu que agradeço a sua presença aqui. Falamos de vários assuntos. Alguma coisa importante que ficou? Eu acho que a gente, enquanto profissional liberal, advogada que sou, a gente depende muito de questões de legislação, de regulamentação, mas aproveitar a oportunidade que a gente está no estado aqui que tem pregado muito essa questão de sustentabilidade, de oportunidade de negócio dentro do agro, além daquilo que habitualmente a gente vinha tendo. Então, olhar com olhos de segurança jurídica, trazer isso para o campo e comunicar essas questões todas que a gente tem falado aqui, de diretrizes europeias para dentro do Brasil, para reformas que a gente tem vivenciado aqui de reforma tributária, reforma do Código Civil, que impacta diretamente não só o agro, mas todos os setores. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, foi um imenso prazer. Esqueci de dizer que o nosso curso é de grátis. É só procurar os sindicatos rurais. Aqui, cursos e capacitações são de gratuitos. Só procurar os sindicatos rurais, os nossos presidentes de sindicatos. Já agradeço o trabalho deles, que também é de graça, não ganham nada e estão defendendo salário alto, defendendo o produtor aí. Tivemos agora um curso sobre incêndio e brigada. Exatamente. Nós falar sobre isso. Nós fazemos isso também para o Pantanal e para as florestas plantadas, mas podemos fazer em qualquer região, né? É só pedir no sindicato rural, nos sindicatos, a gente vai lá e faz o curso de brigadista, acompanhado com bombeiro, para você ter as primeiras noções e os equipamentos para fazer o primeiro enfrentamento. Eu sempre falo isso, o primeiro que chega no fogo não é o bombeiro, é o produtor rural. Porque quando ele chega para defender, ele liga para o bombeiro. Às vezes, dependendo da propriedade, o bombeiro leva 5, 6 horas para chegar. Quem faz o primeiro confronto é o produtor rural, tem que estar preparado. Falando só em curso capacitações, curso lá da Acrisul, só fazendo uma ressalva lá, relembrando
Nos cursos em parceria com o governo do estado, nós pegamos uma escola estadual e toda sexta-feira tem um curso lá na Crisul, período integral na sexta-feira. E provavelmente no ano que vem nós vamos estender para novas turmas, né? Então, hoje são 32 alunos e ano que vem a gente deve dobrar essa quantidade de alunos aí. Basicamente, poder capacitar eles e mostrar o que é o agro e, acima de tudo, como eu falei, né? É para eles possam realmente nutrir esse amor pelo agro e, quem sabe, no futuro trabalhar no agronegócio. Perfeito. Eu tive a presença aqui desse episódio de hoje do podcast com negócio especial agro. Comigo aqui, eu recebi doutora Veridiana Fantinato, advogada, graduada, enfim, minha amiga. Obrigado pela sua presença. Foi muito bom ter você aqui. Foi um bate-papo, passou rápido, nem deu tempo de ver. Obrigado. Que agradeço, mais uma vez. É um Volte sempre para a gente falar de agro, falar de planejamento, enfim, falar de carbono. Ixi, tem muito assunto ainda. Quero agradecer a presença também do meu amigo Guilherme Bonlai, presidente da Acrisul. Obrigado pela presença, Gui. Eu que agradeço. Volte sempre que tiver necessidade, o podcast com o negócio está aqui para atender a nossa Acrisul. Eu cresci dentro da Acrisul, nos corredores da Acrisul, na época da gravação da novela Pantanal, eu estava lá no meio, lá e vai para lá e brinca, não sei o quê. Então, assim, eu sou bastante novo. Pra você ver do jeito que eu gosto daquela Acrisul lá. Já reprisou a novela? Referência. Já reprisou a novela, vai pra terceira, viu? Eu já tava lá na primeira. O rádio utilizado na novela Pantanal tá lá. Tá lá ainda, então. Eu tava lá ajudando a turma. E agradecer a presença do meu amigo Marcelo Bertoni, lá da presidente da FamaSul. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Dian. Tamo junto. Aí à disposição, a hora que você quiser. Sempre. Esse foi mais um podcast com negócio, falando sobre o agro, deixa eu achar aqui, potencialidades do agro em Mato Grosso do Sul, esse assunto que é tão apaixonante no nosso estado, não tem como não ser. Eu quero agradecer a sua audiência, lembrando, siga o nosso Instagram, entre lá no nosso YouTube, faça a sua inscrição, estamos no Spotify, mas eu quero agradecer, acima de tudo, também aos nossos parceiros, aqui a Talks, Podcasts Inteligentes, o Shopping Bosque dos IPs, a Expertise e Investimentos, a TOTUS, de tecnologia, FEComércio Mato Grosso do Sul, Sebrae Mato Grosso do Sul, Isto é Mato Grosso do Sul, Funditur, Cetesc Mato Grosso do Sul, Construtora Saraiva de Resende, a construtora acima das expectativas, Casa das Cores, do meu amigo Fábio, Escritório de Advocacia Resina e Marcon, da doutora Thelma, F Solar Assinatura, Energia Elétrica por Assinatura, Office Formato do meu amigo Márcio, tá com um prédio novo lá na Via Parque agora, uma estrutura linda e maravilhosa, o melhor local para você buscar os móveis e os novos, digamos assim, o novo layout do seu escritório. Promenade Hotelaria lá de Bonito, que é o nosso parceiro aqui, com 2 hotéis lá agora. Nativas Grill, lá do meu amigo Alex, o melhor carneiro do estado tá lá, pode ir lá, pergunta pro Alex. Ele esconde às vezes o carneiro, mas tem lá, você pode falar, eu vi, eu quero. Água de Coco Busy, Tomás Lanches, eu já falei Talks Podcasts Inteligentes, já falei, então a todos, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo podcast com negócio, diretamente aqui da Talks Podcasts Inteligentes, o lugar do seu podcast.